Olá pessoal, vamos comentar hoje então como foi a rentabilidade no mês de março no Tesouro Direto e infelizmente ela foi muito ruim, certo? Só que a gente não resgata nesses momentos, né? Nós vamos fazer as nossas comparações tradicionais, vamos comparar também títulos de mesma finalidade entre si e títulos de prazo semelhante, mas de indexador diferente. Então, pessoal, começando aqui, a primeira grande lição que a gente tira é que todos os tesouros pré-fixados, IPCAs e IPCAs com juros, que estão aqui mais embaixo, todos eles tiveram rentabilidade negativa na marcação a mercado. Lembrem-se, essa marcação a mercado aqui, essa rentabilidade do mês de março, sempre pressupõe que a pessoa entra no PU de compra no primeiro dia e sai no PU de resgate no último dia útil do mês. Então ela está sempre saindo do papel, ela entra e sai, certo? Então assim, é uma base para a gente ver como está andando a coisa, certo? Mas não quer dizer que a gente vai fazer isso, que a gente vai realizar esse prejuízo, tá? Rentabilidade em 2021 fala por si só, 1º de janeiro de 21, 31 de março, e em 12 meses é o detalhe. Então aqui nós vamos fazer primeiro as comparações. Então, entre os prefixados, né, o que diz aí a teoria? Que o prazo mais curto vai sofrer menos marcação a mercado. Então vai ter menos prejuízo e menos lucro também quando as taxas caem. O que nós observamos? Exatamente isso em março. Olha aqui, o pré-24 foi o que menos caiu, que a taxa subiu. Depois o 26 ficou intermediário e o 31 foi o que mais sofreu, tá? No caso dos IPCAs, quanto à rentabilidade do ano em 12 meses dos prefixados, eu não vou falar, mas ela praticamente seguiu aí a linha, só que nós não temos o do 24, então a comparação fica incompleta. Mas nos IPCAs dá para falar. No caso, é a mesma coisa. O IPCA mais curto sofreu menos, o IPCA intermediário sofreu um pouco mais e o mais longo, que não é 55, é 45, desculpem um erro, sofreu mais. A mesma coisa ao longo deste ano. O que quer dizer isso, pessoal? Rentabilidade pior durante o ano. Quer dizer que as taxas estão subindo. Desde janeiro elas estão subindo assim, né, loucamente. Estão subindo sem parar. Ou seja, cada vez mais está ficando melhor de entrar. Em janeiro estava, se era X bom de entrar, em fevereiro ficou melhor, ficou 2x, e em março ficou 3x, vamos supor. Tá? Mas em 12 meses, olha aí o que acontece, pessoal. Em 12 meses, nós temos as taxas lá de 12 meses atrás, quando estava no auge do pavor do mercado. Então, o que acontece? O IPCA mais curto ganha menos. Está ganhando 9%, mas ganhou menos. Olha aqui, o intermediário ganhou 16% e o 45% está ganhando 20%. Isso aqui pode desfazer? Pode desfazer. É só as taxas continuarem subindo. Vamos descer um pouco mais. Agora vamos ver aqueles com juros semestrais. Aqui o que acontece? O 2030 perdeu também 2,79%. O 40 perdeu 3,5% e o 55 perdeu quase 5%. Então, quanto mais prazo, pior a situação. Mesma coisa entre janeiro e março. Aqui a gente vê 5,7, 5,9 e 9. E aqui, na questão do ano, nós temos algumas diferenças, tá? O 2040, aqui é um comportamento irregular, tá? Porque ele tem o prazo intermediário e ele rendeu mais que o 55. Então, isso aqui, na verdade, é uma anomalia do mercado, tá? O que aconteceu? A taxa do 40 caiu mais que a do 55 nesses 12 meses, tá? Isso aqui é um efeito que eu presumo que seja momentâneo, tá? Que tende a se corrigir com o passar do tempo, tá? E é uma pequena anomalia que a gente está observando aí na teoria. Bom, agora comparando papéis de prazo semelhante. Prefixado com Tesouro IPCA em 2026.
Qual é a regra geral? Prefixado oscila mais, então ele sofre mais. Também quando ele ganha na valorização, né, quando a taxa cai, ele ganha mais. Exatamente o que nós observamos no mês de março, menos 3,6% para o prefixado e menos quase 2% para o IPCA 26. No ano, menos 9% contra menos 4%, mas em 12 meses o IPCA 26 está ganhando. Então, essa questão do aumento da inflação, do passar do tempo, bom, o tempo passa para os dois, né? Os dois têm prazo semelhante, mas o IPCA, como ele tem esse componente a mais e o prefixado só conta com a taxa dele, ele acabou tendo um ganho muito maior em 12 meses, mas expressivamente maior, certo? E aí o prefixado ficou na balança, ele ficou só com a relação risco-retorno, só ficou com o risco, né? Porque retorno ele não deu nesses 12 meses. Muito bem. E do prefixado 31 com juros e o 30 com juros semestrais, né? Dois papéis com desenho semelhante, prazo semelhante, só que um é prefixado e outro é IPCA. A mesma coisa, a mesma coisa. Olha só, o prefixado sofreu mais do que o IPCA, tanto no mês quanto no ano de 2021, a queda de 12%, caindo bem mais que o 26%, né? E o IPCA 30 caindo também mais que o IPCA 26. E no ano, um comportamento parecido. O prefixado 31 aí quase no 0 a 0 e o 2030 com um rendimento muito semelhante ao 26. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse resuminho dos efeitos da marcação a mercado no mês de março, certo? Praticamente todos os papéis seguindo a regra e os tesouros IPCAs, mais uma vez, ganhando dos prefixados e, mais uma vez, o prazo curto se mostrando bem mais defensivo nesses momentos difíceis em que as taxas estão subindo e nós estamos observando o preço unitário dos papéis cair, que, por um lado, desvaloriza o patrimônio de quem já está investido, mas abre oportunidade para melhores compras, melhores negócios. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.